A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer. Sei, a gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer o que ainda não sabe viver. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. Sei todas as vezes que o sol se pôs bem antes do perdão, deixando duro o coração, marcado pela mágoa. O amor chega pra mudar todas as pedras que juntamos em cada dor da vida. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. Muito boa noite, finalmente estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Estava com saudade de dizer isso, de verdade estava como se dentro do meu coração faltasse algo muito importante. Não estamos com um cenário novo, como você pode ver, nós já estamos com tudo muito encaminhado, mas ainda não conseguimos finalizar o projeto. Então, para a gente não ficar mais um tempo com reprise, a gente resolveu improvisar aqui na casa da Carla, uma grande amiga nossa, que nos ofereceu esse espaço, que nos deu a oportunidade de fazer da sua casa, hoje, o cenário do Direção Espiritual. E eu tenho certeza que você nos assiste, você não está nem um pouco preocupado se esse cenário está pronto ou não. Graças a Deus, a experiência nos mostra que o carinho das pessoas, do povo, é o programa que eles querem. Pode ser na beira do rio, sentado na beira do rio, que é o programa que as pessoas estavam querendo que voltasse. A gente está muito feliz, muito obrigado à Canção Nova, pela paciência comigo também. Preciso confessar para vocês que foi um tempo também determinado por mim. Eu realmente necessitei deste ato, deste tempo, que não foi de descanso, todo mundo sabe que eu trabalho muito, mas ao mesmo tempo foi um tempo de refazer o meu coração, para retomar o programa com todo o vigor que ele merece. Eu não me canso de dizer que a Canção Nova significa toda a novidade de Deus na minha vida. É meu vínculo, é aqui que é o meu lugar de me comunicar. Posso até ter a oportunidade de estar em outros lugares, mas aqui é o meu chão. Aqui é o território da minha comunicação. E eu fico muito honrado de fazer parte dessa programação e fico muito grato a toda a direção da Canção Nova, que durante todo este tempo acompanhou de perto as minhas dificuldades pessoais, as minhas lutas, que vocês também conhecem um pouco delas. Mas foi um tempo muito especial para mim, tem sido um tempo de muito crescimento. Essa música, eu quis começar com essa música, muito embora eu tenha errado a letra. A música da Ziza, eu não tenho o direito de cantar como eu quero, porque se a música é minha, eu já enfio logo uma frase que eu invento na hora. Mas como a música é da Ziza, né, Cristian? Boa noite, Cristian.
Cristo esteve de férias esse tempo todo também, viajou pela Noruega, pela Suécia, pela Irlanda. Por onde mais você foi? Sempre comigo aqui, muito obrigado, viu, meu amigo? Estava com muita saudade das nossas cantorias, da nossa parceria aqui nesse programa. Mas eu resolvi cantar essa música porque, para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, o Denizão, a Mariângela, o Mateuzinho, que sempre cuidam tanto de mim. Preparei os exames muito meticulosos e fui atrás de um médico que pudesse ver a minha totalidade e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. Eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então às vezes a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então às vezes a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida, para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente. Eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Seja através da música, seja através do meu trabalho como padre, no meu dia a dia, com as pessoas que eu encontro, que procuram por mim, seja através dos meus livros. Eu não tenho preguiça, eu não sou preguiçoso. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro deste contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo, descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente,
uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. E cá estou eu, com um desejo muito grande de levar esse programa adiante, de fazer com que cada vez mais o meu vínculo aqui na Canção Nova seja renovado diariamente. E eu agradeço muito a você que me acompanhou, que respeitou essa pausa, que não entrou dentro das teorias das conspirações. Padre Fábio foi expulso da Canção Nova, Padre Fábio morreu. Você que de alguma maneira, de maneira muito responsável, acompanhou todas as decisões que estavam sendo tomadas aqui. Você que nos compreendeu e que assistiu a nossa reprise e aprendeu a viver do sempre já dito, né? Extrair alguma coisa que pudesse ser nova. É assim mesmo. Às vezes, interessante, eu não me desanimei com as reprises, porque de vez em quando eu encontrava alguém me dizendo: padre, eu já tinha assistido aquele programa, mas ele me fez tão bem ontem, diferente da primeira vez que eu vi. Então eu nunca desprezo uma reprise, porque Deus fala quando e como quer. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova, e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes, naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Se você já assistiu 30 shows meus, é possível que já não tenha novidade mais para você. Se você já assistiu 40 palestras minhas, pode ser que eu não represente uma novidade para você. E Deus lhe deu a oportunidade de ver a novidade em outro lugar. Mas eu tenho certeza que naquilo que já fez, naquilo que já aconteceu no seu coração, a palavra de Deus, dita naquele momento por mim, continua tendo o seu valor. Então não é nenhum problema a gente permitir que o tempo avance, que as novidades aconteçam, e é assim mesmo. As pessoas passam. Mas toda vez que nós recrutamos o valor das primeiras experiências, é como se nós redescobríssemos aquilo que estava escondido e que talvez seja o essencial para nós. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, o Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez.
E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Com tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial.